Vamos lá. Nosso assunto hoje é a introdução à radiologia. Vamos falar muita coisa sobre raio-x, incidência, entender um pouquinho do funcionamento do que é o raio-x. O senhor Röntgen é o responsável pela invenção do raio-x. O que vocês estão vendo aqui na imagem é a mão da esposa dele. Ela estava deixou o anel e acabou saindo o anel no raio-x. Nós vamos aprender que existe uma diferença nas colorações do osso. Tá? E essa diferença da coloração do osso é que nos vai dar a diferença se é músculo, se é gordura, se é osso, se é um osso compacto, se é um osso mais esponjoso, se existe alguma deteriorização nesse osso, quer dizer, uma alteração nesse osso. Então vamos ao nosso primeiro videozinho. Mundo surreal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o documentário tá pra lá de especial. Hoje, pessoas que movem o mundo. E quem são eles? Não sei. Os grandes cientistas. Cientistas esses que ao longo do tempo mudaram a história da humanidade. E não foi diferente com a história da radiologia. E depois da vinheta eu volto com os principais que mudaram a história do raio-x. Mas antes, se inscreva no canal, deixe aquele joinha esperto e compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem curiosidades. Eu sou Pedro Mossu e desde já agradeço a sua companhia aqui comigo. Amigo! E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Para começarmos a falar da história da radiologia, temos que voltar ao ano de 1895. Na verdade, poderíamos voltar antes disso, pois o Wilhelm Conrad Röntgen já fazia testes junto aos seus colegas cientistas em diversos experimentos. Mas, somente em novembro de 1895, o físico alemão Röntgen produziu radiação eletromagnética que atualmente chamamos de raio-x. E esse episódio deu início oficialmente à corrida radiológica, pois todos os cientistas ficaram Só um instantinho que está entrando gente. curiosos e eufóricos com a descoberta de Röntgen sobre os tais raios fora do tubo. Röntgen envolveu um tubo de descarga com papelão preto para que houvesse ausência e bloqueio de luz e observou as descargas que ele aplicava. Assustado, ele... Só um instantinho, gente. As pessoas estão entrando, eu tenho que ir liberando aqui. E os resultados promissores. E depois de mais pesquisas e testes, ele pediu a mão de sua esposa. Mas dessa vez não foi casamento, não. Foi para seu experimento. E pimba! Lá estava a confirmação de sua pesquisa. A figura da mão de sua esposa no primeiro raio-x humano registrado, com os ossos dela dentro das partes moles e menos densas de sua mão. Isso tudo lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1901. Como disse agora há pouco, a empolgação da comunidade científica foi tanta que rapidamente diversos cientistas voltaram seus olhos para a área. E com o casal Curie não foi diferente, pois em 1898, Marie Curie fez a descoberta do elemento rádio, um elemento que emitia energia da radiação, que hoje em dia é a base para a radioterapia. Outros elementos também foram descobertos pelo casal Curie, como o cúrio, que ganhou esse nome para homenagear o casal Curie ou Curie, que foi um dos casais mais famosos da ciência. Devido à determinação e foco de Marie Curie, dedicada a pesquisas na área de radioatividade, tudo isso resultou em avanços na área nuclear. Maria Sklodowska, que é seu nome de batismo, nasceu na Polônia e estudou em Paris. Haviam somente 1.800 estudantes, sendo apenas 23 mulheres e apenas... Só um instante. Três dessas não eram francesas. Enquanto isso, lá em 1895, Wilhelm Röntgen examinava os efeitos da fluorescência numa ampola de vidro, chamada ampola de Crookes. Após ele ter descoberto o raio-x, ele passou a fazer experimentos
em tudo que via pela frente, até que ao fazer o raio-x de uma espingarda, ele viu uma falha no meio dela. Então, a partir daí, viu-se que o raio-x também poderia ser usado para avaliar peças. E hoje em dia o raio-x é tão comum em uma área que é chamada de radiologia industrial. Mas, voltando a 1896, um cara chamado Becquerel também estava estudando substâncias fluorescentes e fazendo teste com elas para ver se elas também produziam raio-x. Becquerel sabia que o sal duplo de urânio tinha fluorescência elevada. Ele colocou o sal duplo de urânio numa chapa fotográfica e a cobriu com papel preto. Aí ele foi para o sol. Quando tirou, lá estava uma névoa branca na chapa fotográfica. Ele fez novamente, porém dessa vez guardou a chapa com sal de urânio dentro de uma gaveta. Quando Becquerel retirou o sal de urânio da gaveta, ele viu que a chapa tinha sido velada. Ou seja, independente de luz ou não, o sal duplo de urânio emitia um fluxo de radiação constante. Mas Becquerel parou por ali. Ele ficou estatizado ali naquele ponto. Enquanto Becquerel moscava, Marie Curie, nesse mesmo ano, iniciou sua pesquisa do mesmo ponto que Becquerel parou, estudando a radiação emitida pelo sal duplo de urânio. E, inclusive, foi Marie Curie que lançou o termo radioatividade. E foi daí que o marido de Curie se juntou à pesquisa dela, pois era algo incrível e inédito. E, rapidamente, ele deixou a dele de lado para se juntar à pesquisa de sua esposa. Mas foi bom, pois a união faz a força, não é verdade? E juntos observaram que um minério chamado de pentblenda era altamente radioativo. O urânio extraído da pentblenda emitia radiação menor que a pentblenda, muito menor. Então logo deduziram que ali no meio deveria ter um outro elemento altamente radioativo. Depois de diversas pesquisas, separa daqui, separa de lá, foi então que eles descobriram um material em quantidade mínima, mas que devido ao seu comportamento ativo no ponto de vista químico, ele era fortemente radioativo. E então deram o nome desse elemento de polônio, em homenagem à Polônia, terra natal de Marie. Mesmo assim, os dois juntos ainda não justificavam o nível de radiação tão alto encontrado na pentblenda. Ou seja, ali ainda tinha algo escondido. E mexe daqui, mexe dali, separa daqui, separa de lá. Separando substâncias químicas, acharam o rádio, 900 vezes mais radioativa que o urânio. E todas essas descobertas levaram Becquerel, Perry e Marie a receberem mais para frente o Prêmio Nobel de Física, sendo que Marie Curie ainda recebeu outro Prêmio Nobel, dessa vez de Química, em 1911. Marie Curie mereceu, pois ela aprimorou o raio-x portátil na época, levando o raio-x para campo de guerra, numa ambulância que ela mesma dirigia. Madame Curie chegou a visitar o Brasil, curiosa e atraída pelas águas radioativas de Lindóia. E 4 de julho de 1934, Marie Curie morreu por conta de uma leucemia, um câncer no sangue, devido a muitos anos exposta à radiação. Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, desenvolveram aplicações da energia nuclear, injetando radionuclídeos no corpo. Puderam obter imagens bidimensionais usando um aparelho semelhante a um scanner fotográfico. Aceleradores inventados em 1929 por Lawrence, entre outros cientistas, foram capazes de produzir combustíveis para bombas nucleares, como urânio e plutônio. Gente, dá um minutinho só. Ok. Então, a cientista Marie Curie, eles não tinham, na verdade, naquela época, né, ou seja, início de 1900 por aí, um pouco finalzinho de 1890 e algum pouquinho, quase 1900, eles não tinham noção de que a radiação promovida por certos componentes radioativos poderiam ocasionar o que ocasionaram nela, leucemia, por exemplo. O marido dela não foi citado, mas ele também morreu de câncer. Definição. Raio-x é radiação eletromagnética com comprimento de onda no intervalo de 10 a menos 1 metros a 10 a menos 8 metros. Ou seja, 0,1 a 100 angstrom. Resultante da colisão de elétrons produzidos em um cátodo aquecido contra elétrons de um anodo metálico. Ou seja, um polo positivo e um polo negativo. Como são produzidos raios-x? O choque do feixe de elétrons que saem do cátodo em energia dezenas de Kelvin
com o anodo-alvo, produzindo raio-x, ou seja, é um choque, na verdade, de elétrons positivos e negativos. Atenção! O raio-x, sabemos hoje, não tem origem nuclear. Surge do salto quântico de elétrons para camadas mais externas e, ao retornar à origem, emitem a onda eletromagnética que nós chamamos os postulados de Bohr. Em 1896, acidentalmente, nós vimos no vídeo, mas Becquerel descobriu radioatividade natural ao observar o sulfato duplo de potássio de uranilha, que conseguia impressionar chapas fotográficas. Vocês viram que ele colocou no sol, depois ele colocou dentro de um armário e ali havia a produção de uma imagem, na verdade. O casal de cientistas, nós vimos, né, a Curie, Marie-Pierre e Marie Curie, identificaram o urânio no polônio, que é 400 vezes mais radioativo que o urânio, e depois o rádio, que é 900 vezes mais radioativo que o urânio. Modelos atômicos explicam radioatividade. Novas descobertas demonstraram que os elementos radioativos naturais emitem 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama, com diferentes penetrabilidades. Então, na verdade, quando você faz, a imagem está mostrando, quando você faz emitir uma radiação, ela pode transpor e não ultrapassa o chumbo. Por isso que o chumbo é o mais utilizado nas placas, onde você coloca o filme de raio-x, porque ele não deixa transpassar a imagem radiológica. Ele deixa marcar a imagem em si. Então, você vê que as radiações alfa não ultrapassam papéis. Já a beta chega ao alumínio e ultrapassa o papel. E a gama ultrapassa o alumínio e o papel, mas não chega ao chumbo. Só que a gente sabe que os raios gama, eles são extremamente cancerígenos. A utilização deles é de uma outra forma do não natural. No começo do século XX, Rutherford criou uma aparelhagem para estudar essas radiações. Essas radiações eram emitidas pelo material radioativo contido no interior do bloco de chumbo e submetidos a um campo magnético. Emissões gama causam mal à saúde. Podem atravessar o corpo humano, causando danos irreparáveis. Equipamentos especiais de proteção são necessários. Principalmente o uso de aventais com chumbo, peças que você coloca na região cervical também à base de chumbo. Você vê quando você vai fazer um raio-x, por exemplo, panorâmico de face para os dentes, esses aparatos todos são colocados, né? Um colar de chumbo, que chama de colar público, um avental público, quer dizer chumbo, são colocados. Então, aqui novamente a visão das partículas alfa, beta, raio-x, gama e nêutron, que transpassam algumas estruturas, principalmente esse raio gama, que é extremamente complicado e cancerígeno. Eu não sei se isso acontece, mas todo o setor de raio-x sim, não, setor de raio-x odontológico, as paredes têm que ter um intermediário, ou seja, tem que ter um bloco, chumbo e outro bloco, para não deixar que essa radiação transpasse. Porque no setor de radiologia, você também fica esperando ser chamado para fazer o raio-x. Então, se você ficar ali e o cara está fazendo emissão de raio-x, você pode estar recebendo aquela radiação toda. Então, as paredes têm que ter proteção de chumbo, né? Então, tem um bloco de concreto ou um bloco de um tijolo qualquer, uma malha de chumbo e outro tijolo logo após. Algumas inovações, né, que aconteceram em décadas separadas. Na década de 60 foi criada a ultrassonografia, que é um tipo de imagem. Na década de 70, a tomografia computadorizada. Na década de... Aqui. Oi. Clicar em ligar. Tu estava assistindo, mas tu não estava ligando. Na década de 80, ressonância nuclear magnética. O raio-x é uma onda eletromagnética originária a partir da colisão de elétrons rápidos em certos materiais, onde parte da sua energia ou toda ela é convertida em ondas de raio-x.
Para observar um raio-x é necessário um aparelho chamado de negatoscópio. O negatoscópio, na verdade, é uma caixa onde eu tenho lâmpadas na parte interna com um vidro não transparente, ele é opaco, onde você coloca o raio-x ou outra imagem qualquer, ressonância, tomografia, e ali você observa os detalhes. Eu tive um caso uma vez, foi com a minha mãe. É um caso até para rir. Minha mãe sofreu uma queda e foi chamado o médico em casa para ver o problema dela. Ela estava com uma roxidão no quadril, tinha sido feito o raio-x na parte da tarde, à noitinha o médico foi lá em casa com a enfermeira. Aí o médico pegou, pediu os raios-x, eu entreguei para ele, aí ele pegou o raio-x, virou, olhou ao contrário, virou ao contrário. Ele chega para mim e fala assim: "Seu Nelson, esse raio-x está muito estranho." Eu falei: doutor, se o senhor vê um de cada vez, eu estou vendo 2 raios-x ao mesmo tempo, o senhor consegue ver a imagem melhor. A enfermeira quase se jogou debaixo da cama de vergonha e o médico ficou vermelho de vergonha também, né? Porque ele estava com 2 raios-x um em cima do outro querendo ver a imagem. Não dá, é um de cada vez. Não dá para ver 2 raios-x ao mesmo tempo. Por isso que eu falei, se o senhor vê um de cada vez, fica mais fácil. Ele ficou vermelhinho de vergonha. A enfermeira botou a mão na cabeça, quase se jogou debaixo da cama de tanta vergonha que ela estava. Então existem imagens, cada ano que passa, os materiais estão ficando cada vez mais modernos. Por exemplo, esse raio-x aqui do nosso lado, que é menor aqui com uma cadeira, é um raio-x odontológico, tá? Enquanto que isso aqui é uma imagem para corporal, uma imagem corporal, ok? Essas linhas aqui, que estão presentes aqui bem na imagem de foto, é para direcionar quando você emite a luz para mostrar se está dentro da localização que o técnico, né, de radiologia, o médico, o radiologista, queira fazer, tá? Emite-se uma luz e essa luz mostra se o direcionamento correto na posição, a incidência está correta. Então existem, por exemplo, hoje raios-x com imagem em movimento. São espetaculares, dá para você avaliar melhor ainda se existe algum comprometimento articular na região. Você vê perfeitamente a pele da pessoa enrugando aqui em cima, quando ele faz a dorsiflexão e depois a flexão plantar. Existe esse tipo de raio-x, raio-x em movimento. É mais encontrado em centros cirúrgicos, tá? Em que você tem a necessidade de estar visualizando o que está sendo feito internamente ao corpo. Olha aí, uma visualização do joelho, dá para ver perfeitamente aqui os côndilos do fêmur, os côndilos da tíbia, tá? A imagem sobreposta da fíbula lá do outro lado, quer dizer, isso é um joelho esquerdo, a patela está aparente aqui perfeitamente, você vê que ela desliza no movimento bem na face patelar do fêmur. Os movimentos de flexão e extensão dos dedos. Olha que legal aqui, ó, um ossinho sesamoide aqui, bem no primeiro metacarpo. Ó. Aqui é um ossinho sesamoide. O sesamoide não está só no joelho, também pode estar nos polegares ou nos hálux. Visualização perfeita dos ossos do carpo, a extremidade distal do rádio da una, perfeito, todos os dedos, movimentos perfeitos. Aqui é o ato de engolir, tá? O alimento leva em torno de 5 a 8 segundos para chegar no estômago, passando pelo esôfago, que você vê aqui, uma imagem. Ele colocou o líquido na boca e engoliu. A língua fazendo a função de pá, né? Levando o alimento até o palato duro, escorregando o palato mole, chegando. Você vê direitinho o movimento aqui da cartilagem epiglote, né? Que fecha o canal respiratório e abre o canal alimentar. E o alimento, o líquido no caso, desce através do esôfago. Bom, que região é essa aqui? Está esmigalhado o osso, né? Mas que região é essa aqui? É um cotovelo? Perfeito. O rádio está aqui, ó.
radiuna. Mas existe uma cominutividade no húmero, certo? O que é uma cominutividade? É uma fratura por 3 ou mais fragmentos. Apesar que existem fraturas cominutivas chamadas de asa de borboleta, existe o cominutivo em espiral, mas aqui um cominutivo fragmentado. Provavelmente isso aqui foi uma pancada com alguma coisa, um acidente automobilístico que gerou essa fragmentação desse osso. Isso aqui é cirúrgico com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas é uma imagem perfeita. Você vê perfeitamente quando você olha bem na extremidade, bem no periósteo, como é que existe uma concentração maior de cálcio, uma concentração maior de cálcio ao redor do osso. E você vê que nas extremidades, nas regiões articulares, nós temos osso trabecular. Trabecular são aqueles ossos como se fosse uma série de vigas, né? Você vê várias linhas em várias direções. É porque os impactos sofridos nas articulações dão esse formato de osso. Diferente, por exemplo, do canal medular, que também está aparente aqui nesse raio-x, raio-x perfeito. Aqui nós estamos vendo outro tipo de osso, ó. Novamente nós vemos um osso em quantidade de cálcio aqui, mas existe uma fratura aqui no terço lateral da clavícula. Geralmente isso aqui é queda, né, com a mão espalmada, quando não estoura lá no rádio ou na una, arrebenta aqui em cima na clavícula. Ou um trauma frontal também pode acontecer, porque o deslocamento está superior. Se o deslocamento está superior, é sinal que a pessoa caiu com a mão espalmada de alguma forma. O húmero subiu, bateu ali no acrômio, o acrômio bateu na clavícula e gerou, quer dizer, um trauma bastante forte. A produção do raio-x. A formação de raio-x ocorre quando elétrons animados em alta velocidade chocam-se contra um obstáculo. Na verdade, essa velocidade de elétrons é quando ele se choca com o chumbo. Aí vem a formação da imagem. Então, nós temos radiações como ondas de baixa frequência, ondas de rádio, ondas do tipo micro-ondas, né? O infravermelho, as luzes visíveis, o pessoal chama vulgarmente de arco-íris, né? Que é a deposição, na verdade, de a luz relacionada à água, a radiação ultravioleta, a radiação raio-x e a radiação gama. Na verdade, esse tipo de radiação, esse espectro chamado espectro eletromagnético, é que nos dá o comprimento da onda. Quanto menor o comprimento da onda, maior o comprometimento ao organismo. Quanto maior o comprometimento da onda, menor o comprometimento ao organismo. Por exemplo, ondas de baixa frequência, elas não causam nenhum dano à saúde. Só que ondas de muita frequência e pouca amplitude, eles dão muito comprometimento à saúde. Então você vê, por exemplo, aqui o micro-ondas. Ele é de pequena amplitude, mas é de base larga. A base dele é larga. Mas o micro-ondas, se for, por exemplo, utilizado, aqui não é o micro-ondas nosso, é o micro-ondas de onda de rádio, tá? Mas o micro-ondas hoje nem se usa mais praticamente em ondas de rádio. Eles são usados mais para nível de Wi-Fi, às vezes até, junto com as ondas do rádio. Então, os raios-x, assim como a luz, faz parte do espectro eletromagnético, na faixa aproximada entre 0,1 angstrom e aproximadamente 10 angstrom. Sob certas circunstâncias, revela o seu caráter corpuscular, que é o fóton, que é de 100 Kelvin até mais do que 1 Kelvin. Anodo e catodo. Anodo é o eletrodo no qual há oxidação, a perda de elétrons. É o polo negativo da pilha. Os elétrons saem do anodo e, por características, nós usamos a cor preta. E entram no catodo. Por características, né, e padronização, nós usamos a cor vermelha. Então, no próprio eletrodo que você usa, ou na observação, quando você vê um raio-x, às vezes tem fios que você observa e tem um fio vermelho e um fio preto, ou seja, a polaridade positiva e a polaridade negativa. Como acontece a radiação? Uma corrente elétrica de alta voltagem passa através de um tubo com vácuo. Esse processo faz com que uma corrente de elétrons de um elemento metálico, cátodo, aquecido eletricamente, atinja um alvo metálico, o anodo, após passar pelo vácuo, produzindo assim o raio-x. Na verdade, essa passagem por vácuo, quando ele bate novamente lá no chumbo,
projeção de imagem. Como se formam as imagens? Então tá lá. Aqui, na verdade, esse raio-x aqui está nos mostrando um caso de pneumotórax, tá? Pneumotórax é a entrada de ar dentro do tórax do indivíduo, ou seja, a penetração de ar dentro das pleuras, a perfuração por algum motivo, por uma fratura, por um tiro ou por um trauma excessivo no tórax, pode gerar a entrada de ar. Primeiros socorros devem ser urgentes, porque há uma diminuição de quase 50% da capacidade respiratória e a necessidade de tirar esse ar de dentro, porque o pulmão desinsufla, ele diminui de tamanho. Então, essas imagens elas são mostradas para a gente quando esses cátodos e anodos eles aquecem, emitem essa radiação, batem na placa de chumbo e formam a imagem. Tá? Essa cor preta aqui é ar, o esbranquecimento é osso. Tá? Aqui, inclusive, tem um catéterzinho aqui. Ó. Não sei se vocês estão vendo aí na imagem. Opa, tem um catéter aqui bem visualizado. Só um instantinho, ver se terminou aqui o outro. Deixar espaço. Pronto. Então, já viu essa? Vamos nessa. Nesse caso aqui, não temos pneumotórax, mas vocês notem uma coisa que eu comentei na aula passada, a não presença do seio costofrênico. Ele está muito aqui velado. Tá? Velado é porque o termo velado dentro da radiologia é que ele está esbranquecido. Tá? Ele está velado, está esbranquecido. Aqui, então, nem se vê. Tem só uma linhazinha dele muito pequena. Isso é um sinal de algum comprometimento respiratório. Ok? Observando o raio-x, para análise anatômica, né? A traqueia, carina é a região de bifurcação dos brônquios, a artéria pulmonar direita, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, e a região, uma partezinha aqui, na verdade, de gases na região do estômago. Alguém gostaria de falar sobre essa imagem? O que aconteceu aqui nesse ombro? Uma luxação. Perfeito. Quando nós temos, não existem traços de fratura, não estão sendo observados traços de fratura, mas essa articulação está fora do natural, isso nós chamamos de luxação. Então nós temos aqui uma luxação glenomeral, tá? Que deve ser reduzida. Toda luxação, quem reduz não são fisioterapeutas, e sim médicos. Também existe aqui algum tipo de comprometimento, só com ressonância que daria para ver, mas a clavícula também está fora do seu natural, deve ter tido rompimento de ligamentos aqui, nesse ombro, tá? Então é um caso relativamente grave. Além da luxação, existe aqui provavelmente rompimento de ligamentos na acromioclavicular. Então, olhando aquela imagem anterior, né? Nós vemos a espinha da escápula perfeitamente, nós estamos de uma visualização posterior, o acrômio aqui está perfeito, a cabeça do húmero, o tubérculo menor, tubérculo maior, a articulação escapulohumeral, aqui está a cavidade glenoide, né? E o colo da escápula. O que é isso aqui? O que seria isso? Uma prótese. Uma artroplastia, uma prótese, uma artroplastia total do ombro, certo? O que é feito? Eles dão um corte, existe uma região, vocês lembrem, no osso húmero, que é o colo cirúrgico. Então é cortado no colo cirúrgico, tá? É impactado para dentro do canal medular do osso,
essa prótese é fixada por parafusos lá na cavidade glenoide, ok? E aqui a mobilidade total do ombro. Toda artroplastia, isso é só um detalhe traumatológico, 24 horas depois começam os movimentos, tá? Seja uma artroplastia de quadril, seja uma artroplastia de ombro, 24 horas depois já se começam os movimentos. Não se espera mais do que 24 horas. Vamos falar um pouquinho agora de algumas doenças pulmonares relacionadas à radiologia. Vamos falar de bronquite. Então, vocês veem aqui, ó, uma inflamação quase generalizada dos brônquios, apesar de que estamos vendo os seios costofrênicos. Isso aqui, na verdade, essa parte esbranquecida nos brônquios é secreção. Está cheio de secreção aqui dentro. Está lotado de secreção. E você vê que, pelo próprio esforço, né, o aumento do volume dos pulmões, houve uma diminuição do volume do cardíaco também. A pessoa que tem problemas respiratórios, ela acaba comprometendo a função cardíaca também. É bem complicado. Vamos ver um vídeo? Vou falar sobre bronquite. Você sabe a diferença entre Espera aí. bronquite? Já volto. Liguei aqui o som. Você sabe a diferença entre asma e bronquite? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, eu às vezes confundo, mas o Dr. Mauro Gomes está aqui, que é pneumologista, e vai explicar tudo pra gente. Tudo bem? Tudo bom? Doutor Mauro, eu confesso que às vezes assim, eu me sinto ignorante demais, porque a minha filha não teve asma, não teve bronquite, e as mães que têm filho com asma e ou bronquite sabem a diferença sem pestanejar. Eu não sei. É mesmo? É. Então, existem algumas diferenças básicas. Popularmente, as pessoas chamam bronquite como asma. Tá? Popularmente. Daí vem Agora, a confusão. a doença que causa crises frequentes desencadeadas pelo pó, pelo frio, né, com esse tempo que a gente está tendo agora, pela poluição, pela poeira doméstica, essa doença se chama asma. Tá. A bronquite é uma inflamação dos brônquios também, como a asma, só que a da asma é de causa alérgica. E a bronquite, geralmente, é uma inflamação crônica causada pelo cigarro, que vai evoluir para um enfisema de pulmão e vai dar uma doença com nome diferente chamada DPOC. Mas como que criança que não fuma tem bronquite? Então, esse provavelmente ela tem asma. É que chamam de bronquite popularmente. Agora que eu entendi, doutor Mauro. Essa doença, o nome dela é asma. Aqui, a tabelinha explica direitinho, Isso, então. exatamente. Olha, a asma geralmente começa na infância, a criança tem crises já de pequenas ou de adolescente, com exposição à poeira, ao frio, mudança de tempo. A bronquite crônica, que a gente chama, que geralmente vem junto com enfisema, não é uma doença que começa desde a infância. É uma doença que a pessoa adquire depois de anos de fumar. Então, criança não tem bronquite, criança tem asma. Criança tem asma, exatamente. Pode ter uma bronquite aguda por um vírus, por uma gripe, um quadro agudo, mas não é uma coisa que vai persistir em crises frequentes. Não é crônico. Não é crônico. Aí tem uma bronquite aguda por causa de um vírus, resolveu aquilo, passou. Por exemplo, aqui, ó, na asma tem alergia. Então, a pessoa, quando se expõe a esses fatores, tem a crise. O indivíduo que tem bronquite crônica com enfisema... Não tem alergia. Não tem alergia. Ele desenvolve a doença que tem tosse crônica, catarro, falta de ar, independente de alergia, porque é uma doença crônica. Então, quem tem a bronquite crônica com enfisema, não tem história de família. Geralmente, o asmático tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem um tio, tem alguém na família que tem alergia e tem a falta de ar. Já bronquite, tem quem quer. Fumou, vai ter. Se não fumar, raramente vai ter bronquite crônica. Né? Por isso que a gente coloca relação com o cigarro. A causa é o cigarro. A asma, a asma não é causada pelo cigarro. A asma agrava pelo cigarro, mas a causa é genética. Nossa, então o sujeito adulto que tem asma não pode, quer dizer, ninguém pode fumar, mas o sujeito adulto que tem asma não pode nem pensar em fumar. Não, se ele passar perto do fumante, ele passa mal. Ah lá. Por isso que é difícil quem tem asma fumar, embora existam algumas pessoas que consigam ainda mesmo com asma fumar. É porque é um vício, né, doutor? Mas é difícil a pessoa que tem asma fumar, porque
ela vai ter muita crise. Tá, não, aprendi essa agora. Que bom. Aprendi Espero essa que eles tenham agora. entendido. Então, criança, via de regra, tem asma. Criança tem Bronquite asma. são episódios isolados em crianças, provocadas por um vírus. Exatamente, por um vírus, uma infecção aguda e tal. Exatamente. E a doença crônica, bronquite crônica, que sempre vem com enfisema, a gente dá um nome técnico de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Perfeito. Que, na verdade, a gente pode resumir como bronquite com enfisema. Perfeito. Então, vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que só é preciso tratar a asma durante as crises? Esse, sim, é um grande mito. Porque a asma tem essas crises, que tem muita falta de ar. Posso mostrar aqui? Vamos, eu gosto. Olha Quer aqui, que eu preciso de ajuda? Vai. Não sei qual câmera que está pegando. O que é isso? Isso aqui, olha, por exemplo, são um exemplo de um brônquio normal e de um brônquio inflamado com asma. A gente precisa ver isso ou a gente precisa ver o que está dentro? Eu vou mostrar aqui agora. Ó. Qual que é o normal? Normal, olha, É o isso. brônquio tem uma circunferência onde o ar transita livremente por aqui. Ele entra e sai pelos nossos pulmões por esse canal. Saudável. A pessoa que tem asma, ela tem uma inflamação na parede dos brônquios. Então, eles ficam inchados desse jeito, olha. E porque pelo fato deles ficarem inchados, o ar não transita direito, ele fica obstruído. Então, quando o ar passa por aqui, faz aquele ruído característico, aquele chiadinho. Que nem quando a gente pega uma bexiga e fecha a boquinha da bexiga, faz aquele chiado. Mesmo externamente, a aparência é diferente. Olha, o saudável tem uma estrutura e o que está enfermo é mais estranguladinho. Fica contraído. Então, por isso que a gente fala que é uma constrição brônquica. O que acontece? Quando a gente faz uma inalação para aliviar da crise, a inalação faz isso. Dilata os brônquios e o ar passa mais livremente. Tá. Mas essas inalações durante a crise não tiram essa inflamação que tem aqui, esse inchaço que tem aqui. A inflamação é a espessura. É a espessura, ele fica gordo, que aqui inchado. Está bem fininho, Bem aqui fininho. está mais... Tá. Então, o que acontece? A gente precisa usar medicamentos fora das crises para os medicamentos entrarem aqui dentro e desinflamarem essa parede, eles deixarem de serem gordinhos, inchados desse jeito e voltar ao seu tamanho normal. Por isso que a asma tem que tratar fora da crise. Na crise, a gente só usa remédio para aliviar, para abrir o brônquio. Não adianta tratar na crise, tem que tratar fora da crise. A gente trata a crise para aliviar a falta de ar aguda que está causando um mal-estar. Mas trata fora da crise para tirar essa inflamação. Porque essa inflamação é que deixa os brônquios sensíveis. Então, o que acontece com os brônquios sensíveis? Quando entra em contato com o pó, com a poeira, com a mudança de tempo, fumaça, um estresse emocional, ele rapidamente se fecha e reage. Corpo... pode concluir, perdão. Se a pessoa está tratando, ele não está inflamado, não está sensível. Então, ele pode fazer as atividades normais que não vai ter crise. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Alguém quer falar alguma coisa? Eu até meus 13 anos de idade eu tive asma. E minha asma era emocional. Não usava essas bombinhas, não. Ele falou em relação à diminuição do espaço na luz do brônquio. O que acontece ali com aquela inflamação é uma atelectasia. Atelectasiar é diminuir o espaço por um quadro inflamatório. Então, ele falou em relação a nebulizar. A nebulização, quando há um quadro de asma, está ainda no quadro crônico, no momento agudo do problema, não crônico, no momento agudo do problema, não adianta fazer nebulização somente com soro fisiológico. Tem que ter medicação. Porque não adianta você querer nebulizar e a secreção vai continuar lá dentro. Foi o que ele falou. Então, o fisioterapeuta que faz uso, por exemplo, de um nebulizador, no caso ali de uma atelectasia por asma, existe uma inflamação bronquial, tem que ter o medicamento, porque junto com o soro vai a medicação. E os exercícios respiratórios que deverão ser feitos para melhorar aquele quadro ali de diminuição. O som característico que ele falou, que é um chiado, chama-se sibilo. Parece um chiado de um gato, o miado de um gato. Então, essa diminuição de espaço é pela pressão do ar querendo sair. É igual um vento batendo no alumínio, né? Ele produz um som. Então, o ar, quando tenta passar por um canal diminuído, ele produz um som. Pode falar. A bronquite, então, é evolução da asma se não tratada? Pode ser. Mas a asma ela tem um fundo emocional,
cigarro ou outros componentes, mas a bronquite tem um fundo de um vírus, uma bactéria que está presente ali, ok? Só que a bronquite, ela é uma doença obstrutiva crônica, doença pulmonar, o DPOC, tá? Que pode evoluir para um enfisema. A asma não evolui para um enfisema, ok? Entendi, Júlia? Entendi, obrigada. Nada. A disfunção é comum e muitas vezes... Opa, não falei o anterior. Então, o que é a bronquite? É uma inflamação do revestimento dos tubos bronquiais, canais que levam ar aos pulmões, e pode ser tanto aguda quanto crônica. As pessoas com bronquite costumam possuir muco engrossado, ou seja, secreção espessa, que pode até não apresentar cor. Ele pode ser sem a coloração esverdeada. A disfunção é comum e muitas vezes se desenvolve a partir de um resfriado ou por uma infecção respiratória, causa de vírus ou bactéria, até fungo também. Já a crônica é uma condição mais séria, trata-se de uma constante inflamação do foro dos tubos bronquiais, geralmente relacionada ao fumo de cigarros. A bronquite aguda, em geral, melhora no período entre 1 semana e 10 dias, sem deixar efeitos remanescentes a partir da tosse, que pode durar semanas. Entretanto, crises constantes de bronquite apontam para uma condição crônica que exige atenção profissional e está inclusa nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, DPOC, né? Então, a bronquite crônica é um DPOC, o enfisema pulmonar é um DPOC e outras doenças pulmonares. Tanto para a bronquite aguda quanto para a crônica, os sinais e sintomas podem incluir tosse, produção de muco que pode ser claro, branco, cinza, amarelado ou verde, fadiga pelo excesso de esforço na respiração, falta de ar, febre, por ser uma infecção, e dor no peito pelo excesso de movimento. Dá um cansaço na pessoa. A bronquite aguda geralmente é causada por vírus, os mesmos que causam gripes e resfriados, ou seja, é uma gripe mal curada. Já para a bronquite crônica, a causa mais comum é relacionada ao fumo de cigarro, poluição do ar, poeira, gases tóxicos, cheiro de tinta e fungos e outras coisas mais. Fumo de cigarro, pessoas que fumam ou convivem com fumantes têm maior risco de apresentar bronquite. Imunidade baixa. Outras doenças agudas, como resfriado ou condições crônicas que comprometem o sistema imunológico, tornam as pessoas mais vulneráveis à infecção. Exposição a substâncias químicas no trabalho, até cheiro de tinta, cheiro de tiner, óleo, gasolina, tudo isso é comprometedor. O risco de desenvolver bronquite é maior se você trabalha perto de substâncias químicas ou fumaça. Refluxo gástrico. Crise constante de azia pode irritar a garganta e tornar as pessoas mais propensas ao desenvolvimento da bronquite. Ou seja, você desgasta todo o tecido da garganta, bactérias presentes no ar, vírus presentes no ar, pode gerar uma bronquite. Observação. Ainda que o episódio isolado de bronquite não seja necessariamente preocupante em algumas pessoas, o quadro pode levar a pneumonia. Crise de bronquite, contudo, pode indicar a presença de doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí é grave, tá? Para reduzir o risco da bronquite, evitar cigarro, vacinar-se contra a gripe, lavar as mãos, usar máscara cirúrgica, caso apresente DPOC, ou trabalhe em locais expostos a fumaça ou substâncias irritantes. Vamos falar um pouco agora sobre asma, a diferença da bronquite. Vocês viram que na bronquite eu tinha áreas imensas de secreção. Essa fica mais contida no centro, mais próximo dos brônquios. É uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que podem ser revertidas espontaneamente ou com tratamento. Durante a crise de asma, os brônquios se inflamam e reduzem a passagem do ar, causando sintomas como tosse, falta de ar, chiado, que é o sibilo, e aperto no peito, que é o cansaço ao respirar. O principal motivo para ter dificuldade de respirar é a exposição a agentes irritantes. Diante dessa situação, o organismo contrai a musculatura que existe em volta do brônquio, diminuindo a passagem de ar, que a telectasia, a diminuição da luz dentro do brônquio. Os gatilhos mais comuns para a asma: pó, poeira, mofo, perfumes, odores fortes, cheiro de tinta, gasolina, óleos. Eu tinha um colega que chegava cheio de gasolina, chegava a ficar todo empolado e com asma.
A asma é uma das condições crônicas mais comuns, acometendo cerca de 235 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS. É muita gente. Estima-se que no Brasil cerca de 3 a 5% da população sofra com o problema. Algum de vocês aí tem asma? Eu curei minha asma com natação. Algum de vocês tem asma? Ou alguém da família? Um filho, uma filha? Tem que ter alguns cuidados em casa. A limpeza constante do chão, bichinhos de pelúcia, cortinas, tem que ter um cuidado maior de limpeza. Asma e coronavírus. O diagnóstico da asma também faz com que o indivíduo íntegro no grupo da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, isso ocorre porque o vírus se aloja no pulmão. Logo, pessoas com doenças respiratórias crônicas precisam ser cuidadosos com as medidas preventivas contra a doença. Então, quem tem asma, principalmente, muito cuidado, porque é mais suscetível ao Covid-19. Tipos, forma controlada. Não existe limitação às atividades, nem sintomas diurnos e noturnos, nem uso de medicação e alívio com bombinha para a crise. Eu não usei essa bombinha de maneira nenhuma. Eu tinha, por costume, quando eu estava assim na fase crítica mesmo do problema, nadava mais ainda. Eu tinha um professor que tinha um cuidado comigo, que ele colocava um recipiente nas duas extremidades da piscina com água oxigenada. Então eu chegava, conforme a respiração ela vai melhorando, eu ficava cuspindo aquela secreção toda, e eu cuspia dentro do recipiente, e a oxigenada, e depois a gente eliminava ela. Mas era uma forma de proteção também. Parcialmente controlada, de 1 a 2 vezes no último mês, houve limitação às atividades, ou seja, casos de atividades físicas, eu fazia o contrário, eu fazia mais ainda, e eu melhorava mais rapidamente, porque eu acabava expelindo aquela secreção toda. Sintomas mais diurnos, noturnos e o uso de medicação de alívio de bombinhas para a crise. Por que o fator noturno é maior? Porque eu tenho um aumento, na verdade, da umidade relativa do ar à noite, né? Porque durante o dia o próprio sol seca isso, e até a medicina chinesa fala um pouquinho em relação a isso, né? A secura em si, ela provoca problemas pulmonares, mas a parte energética dele. A forma não controlada, 3 ou mais vezes no último mês, houve limitação às atividades, no caso das atividades físicas, sintomas diurnos, noturnos e o uso de medicação de alívio e bombinhas para a crise. Substâncias alérgenas, ou seja, que causam quadros alérgicos em 80% das pessoas, ácaros e poeiras, né? Essas pessoas que têm problemas de ácaro, são asmáticas, travesseiros devem ser trocados a cada 6 meses, tá? Poeiras, tem que passar pano todo dia se o chão for um chão gelado. Evitar, tem pessoas com casa com carpete, tapetes, isso tudo tem que ser eliminado, jogado fora. Pólen, ainda mais quando entra a fase da primavera, o pólen fica suspenso e fica na altura do nariz, aí acaba aspirando e gerando asma. Mofo, pelos de animais, fumaça de cigarro, partícula de inseto. Quem teve algum problema respiratório desse tipo aqui que nós estamos falando, esses motivos, essas substâncias alérgenas, o medicamento, o remédio homeopático tem pólen, tem resquícios de mofo, pelos de animais, poeira, e você toma. Quer dizer, o próprio fator de contribuição contra a doença é o próprio fator. Na alimentação, alergias alimentares podem causar, mas que são mais comuns são ovos, leite de vaca, amendoim, soja, trigo, peixe, camarão e outros crustáceos, saladas e frutas frescas. Eu, por exemplo, como peixe e camarão não tenho nada, mas se eu comer caranguejo ou siri, já viu. Então, sou alérgico a isso. Asma induzida por exercício físico. Muitas pessoas com asma experimentam algum grau de sintomas ou ao praticar atividade física. Nesse caso, o estreitamento das vias aéreas tem um pico de 5 a 20 minutos após o exercício começar, o que dificulta a retomada do fôlego. Eu me curei porque eu faço atividade física, caminhada, às vezes corro um pouquinho e eu não sinto absolutamente nada. Então, eu fiquei curado do problema. Asma ocupacional. É muito comum em pessoas que trabalham em usinas ou expostas a agentes químicos, tinturas ou agrotóxicos. Com esse tipo de asma, você pode ter dificuldade de respirar, além de sofrer outros sintomas de asma apenas nos dias em que você está no trabalho.
Asma noturna, eu já expliquei o porquê, né? Tem relação com a temperatura e o aumento da umidade à noite, principalmente no final da tarde, início da noite. Na medicina chinesa, o pico do problema do pulmão, e quem é asmático ou bronquítico sabe o que eu estou falando, é de 3 e 5 da manhã, é o pior horário para os pulmões, para a parte respiratória. Ele fala aqui, se você tem asma, as chances de sofrer uma crise são mais elevadas durante o sono, porque a asma pode ser influenciada pelo ritmo circadiano, ciclo biológico que regula as funções do nosso corpo, geralmente de acordo com a luz do sol. O ciclo circadiano são ciclos que você tem durante o dia. O ciclo alimentar, o ciclo do acordar, o ciclo do descansar, o ciclo do dormir. Essas mudanças de ciclo é que podem ocasionar problema de saúde. E o ciclo circadiano noturno é muito ruim para quem tem asma. Mudanças de temperatura. O choque de temperatura é uma mudança bastante agressiva para quem tem vias respiratórias sensíveis. Além das crises de asma, é comum haver piora de rinite ou mesmo tosse. A gente sabe que a rinite, inclusive, é provocadora por nós mesmos, às vezes, quando a gente acaba provocando a formação de muco, e a gente começa a gerar com que essa secreção não seja expelida, e sim jogada para cima, se alojando nos seios frontais, os seios fenoidais, causando aquela cefaleia intensa, mas é por não expelir essas secreções. Medicamentos anti-inflamatórios não hormonais, como o ácido acetilsalicílico, o diclofenaco e o ibuprofeno, podem desencadear crise de asma. Se a pessoa já é alérgica, tá? Isso acontece porque esses remédios inibem uma via de inflamação, mas sobrecarregam a outra. E tem forte relação com a crise asmática em quem sofre com a doença. Eu, particularmente, não tomo esse tipo de remédio. Fatores de risco. Histórico familiar, o próprio vídeo falou, o médico, o doutor falou, existe um histórico familiar, alguém da família teve asma ou tinha asma. Histórico de alergias, seus cuidados dentro de casa. Obesidade, baixo peso e hábitos na gravidez, ou seja, o consumo excessivo alimentar durante a gravidez. Então, aquela imagem que ele mostrou através de uma maquete, eu estou mostrando através da imagem, um brônquio normal e um brônquio com sintomas de asma. Aqui é muco, é secreção que está dentro do canal, porque aqui está inflamado, né? A diminuição do espaço da luz do brônquio, e devido à inflamação há uma diminuição do espaço, onde se aloja muco, e o som também do ar que é querendo passar, o esforço excessivo, causa um esforço excessivo respiratório, um cansaço tremendo, que o asmático tem e muito. Aqui a visualização, que ela é mais central, né? Se localiza mais a nível de brônquios, não a nível de bronquíolo, no caso da bronquite. Voltando aqui para a produção de raio-x. Alguma pergunta em relação à asma e bronquite, gente? Alguém dá continuidade? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre asma ou bronquite? Alguma dúvida sobre o assunto? Não, professor, tranquilo. Vamos em frente. Só um instantinho que mandaram uma mensagem aqui. Só um instante. Bom. A produção de raio-x depende dos elétrons acelerados a altas velocidades, já entendemos isso, a colisão de átomos ao metal, no caso o chumbo. Dois tipos de interação ocorrem, produzindo dois tipos de espectro de radiação, o espectro contínuo e característico. Filme radiográfico. Uma película fotográfica recebe informações trazidas pelo feixe de elétrons X. Isso alterar informações após ultrapassar a espessura do paciente. Então, emite-se a onda, transpassa através do osso ou do local, da região onde queira fotografar, por exemplo, no tórax. Ele bate, na verdade, na placa de chumbo e ali é formada a imagem. Isso aqui é uma caixa, na verdade, vou mostrar algumas, né? Isso aqui é uma caixa de filme radiológico. Uma caixa dessa vem mais ou menos, vem em torno de... Só um instantinho.
Então, uma caixa desse de filme tem 100 filmes aqui dentro. Uma caixa dessa está custando em torno de R$2.000, tá? É caro. Vocês conhecem esse filme, é um filme fotográfico pequeno de odontológico, tá? Aqui nós estamos vendo próteses, né? As próteses feitas nos dentes, os alvéolos dentários, né? E a gengiva. Aqui também, a visão dos alvéolos. Aqui, inclusive, tem um parafuso, né? Uma prótese dentária. Aqui foi feito canal. Não, eu tiro o som. Aqui já é a colocação de uma prótesezinha, né? Deve ter tido cárie dentária aqui. As ondas eletromagnéticas, elas caminham na velocidade da luz. E são 300.000 km por segundo. A diferença do raio-x para as outras ondas eletromagnéticas está no comprimento. As ondas de raio-x são ondas de alta frequência. Incidência. Aquela imagem que nós vimos anteriormente, naquele aparelho, que tinha, na verdade, uma cruz. Quando você emite a luz do raio-x, aqui atrás existe uma placa, onde está o filme, e essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó. Vocês estão vendo que eles estão querendo tirar, na verdade, na região pélvica baixa, tá? No quadrante inferior. O raio-x foi feito, ó, você vê que ela está com uma abdução da coxa, e essa imagem é o que vocês estão vendo aqui da incidência, tá? Para nós vermos aqui, na verdade, se existe algum comprometimento a nível de quadril, ok? Se existe algum espaço diminuído na articulação coxo-femoral. Essa é uma incidência antero-posterior, em AP. Outra vez de incidência, aqui, ó, novamente aquela cruz, que é a incidência da luz, mostrando se a incidência está correta. Ele está querendo pegar o quadrante inferior na região do abdômen, pegando a coluna e a pelve. Incidência em AP. O raio-x penetra a região anterior do paciente, o filme é colocado atrás, o que nós vimos naquele caso daquela moça. Em PA, o raio-x penetra na região posterior do paciente, o filme é colocado na frente. Em perfil, o raio-x penetra do lado do corpo do paciente. O termo perfil também pode ser em LET, tá? Em LET é meio perfil e angulado em 45 graus. O raio-x penetra de um lado do corpo, e o filme é colocado contralateralmente. Então, se você quer radiografar o lado direito, o filme é colocado do lado esquerdo. Se quer radiografar o lado esquerdo, o filme é colocado do lado direito. Incidência axial tangente, o feixe passa tangente na sua estrutura, que é o inlet, que fica em 45 graus, tá? Junto com a oblíqua, que é posicionada em inclinação em 45 graus. Isso é muito utilizado, a forma oblíqua, para radiografar cervical, algumas regiões da face. São raios-x muito específicos, tá? Aqui é uma PA, né? Está de postura anterior. Está vendo que a imagem está sendo colocada, o filme está colocado anteriormente. Esse é um ILET, ou lateral, né? Contralateral, o filme está sendo colocado do lado contrário. Novamente o antero-posterior. Raio-x simples. O feixe de raio-x passa pelo paciente que está posicionado sobre um chassi, é onde está o filme, fazendo uma impressão do filme dentro da placa, com diferentes tonalidades de acordo com as penetrações dos raios. As tonalidades dependem da espessura e da densidade da estrutura que está sendo atravessada. Densidade de metal, objeto de metal, branco muito claro. Eu vou depois mostrar a imagem para vocês. Densidade de cálcio, os ossos na cor branca. Densidade de líquido, músculos, vasos, órgãos, é um branco acinzentado. Densidade de gordura, o tecido gorduroso é uma cor cinza. E densidade de gás, no caso o ar, é na cor preta. Vamos lá. A densidade branca é osso, aí não dá para ter dúvida, né? Densidade cinza clara é músculo, pele, né? Se tivesse mais uma cor mais esclarecida, seria sangue, seria inflamação, tá? Então está bem claro aqui o que ele foi relatado. Vou repetir isso aqui de novo. Densidade de metal, objeto de metal branco muito claro. Densidade de cálcio, ossos na cor branca.
Densidade líquida, músculos, vasos, órgãos, estruturas, ligamento, tendão, é branco acinzentado. Densidade de gordura é um tecido gorduroso cinza claro, tá? E densidade de gás, ar, é preto. Por isso que o pulmão, quando você faz um raio-x de pulmão, o radiologista prende o ar, exatamente para demarcar o pulmão. Então, a parte branca é a parte óssea. Que incidência é essa aqui, hein, gente? Que incidência é essa aqui? Que incidência é essa? Aqui está o calcânio, aqui está o primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto, quinto, ossos sesamoides, bonitinho aqui, é bem aparente, navicular, cuboide, cuneiforme medial, lateral, intermédio, lateral. Oi? Que incidência é essa? Oi? Eu não sei se eu vou pronunciar de maneira correta, mas isso é a sola do pé? Sim, é a sola do pé. Então seria uma incidência ínfero-superior, de baixo para cima? Né? De baixo para cima. Uma incidência ínfero-superior, é de baixo para cima. Se deitasse de lado, poderia ser até contralateral, mas é um lado só, né? Poderia fazer de lado, mas ela está de baixo para cima. Raio-x contrastado. Alguns órgãos e estruturas corporais, por serem de baixa densidade, absorvem pouco raio-x, não impressionando o chassi. O raio-x contrastado consiste na utilização de substâncias radioopacas, com o intuito de aumentar a opacidade para melhor impressão. Você vê que esse raio-x aqui, no caso, nós estamos falando, na verdade, da impressão, mas ele é PA, certo? O raio-x está na parte posterior e a imagem vai se colocar anteriormente. Nós estamos vendo a parte posterior do joelho. Você vê que a linha da patela está muito imperceptível, muito pouquinho mesmo. O que você vê é a fossa do condilar, né? Os dois côndilos do fêmur, os dois côndilos da tíbia, a eminência intercondilar da tíbia, pedacinho aqui da fíbula. Aqui a fíbula está um pouco mais à frente, aqui está mais visível. Joelho direito, joelho esquerdo. Minto, está ao contrário. Joelho esquerdo, joelho direito. Uma outra visualização, com o joelho apoiado, com o ângulo diferenciado. Vantagens da radiologia. Usado como meio diagnóstico para patologias não visíveis, com um método evolutivo tanto no quadro clínico quanto cirúrgico. Gente, é um erro meu, tá? Não saiam os dois. Eu vou explicar, eu esqueci de explicar a vocês o trabalho anterior. Vou explicar os dois agora, tá bom? Com um método evolutivo tanto clínico quanto cirúrgico e usado em estudos epidemiológicos. Desvantagens. É bidimensional, diferente, por exemplo, da ressonância tomografia, que são tridimensionais. Podem haver distorções de imagem, às vezes dificultoso, imagem sobreposta. Tradução macroscópica da imagem. Lesões muito pequenas não são visíveis, por isso que às vezes você tem que passar, na dúvida, passar para ressonância tomografia. Necessidade do uso de contraste para órgão de mesma densidade. No caso da densitometria, da ressonância, não precisa. Algumas dúvidas que possam surgir no assunto. O raio-x diagnóstico podem fazer mal? O que vocês acham? Como forma diagnóstica, eles podem fazer mal? Não. Qual é a dose de radiação mais comum? Dose de radiação é geralmente descrita usando grandeza, dose efetiva, expressa em milli-evert. A dose efetiva representa a dose do corpo inteiro, que causaria o mesmo risco de câncer causado por dose distribuída a diferentes órgãos específicos do corpo.
A dose efetiva estima o risco relativo entre diferentes procedimentos que utilizam radiação. Há diversas maneiras para descrever a dose de radiação, mas essas não são explicadas aqui. Na verdade, o problema da radiação é a repetição constante. Errei, faz de novo. Já aconteceu isso alguma vez. Errei, faz de novo. Errei, aí é complicador. Mas geralmente quando os aparelhos são modernos, basta uma vez e caso haja necessidade, daqui a 6 meses você faz de novo. A radiação que recebemos de forma natural é diferente como? Todas as pessoas são expostas à radiação do ambiente, como a radiação cósmica, a radiação da Terra, dos alimentos e até do nosso próprio corpo. Essa radiação gama é similar aos raios-x utilizados no diagnóstico médico. Dependendo do local que se vive, um indivíduo exposto de 1 a 3 microeverts por ano, sendo de média anual de 2,4 ano, é natural, então. Há alguns lugares que os habitantes são expostos de 10 microeverts ano. Pode-se comparar essas doses a doses de radiação envolvidas em exames de raio-x, como dados abaixo. Abra perguntas e eu já vou falar dos trabalhos. Deixo abertas as perguntas. Professor, uma dúvida. Pode falar. Lá onde eu trabalho, como eu disse, é consultório odontológico. Sim. E lá não tem aquela proteção na parede do Mas o aparelho. odontológico é menos complicado, é menos problemático do que o raio-x. É menos, bem menos. É menos complicador, tá? Entendi. Porque assim, a gente trabalha, eu fico na recepção, mas a distância mais ou menos de uns 2 metros. Não tem problema, onde eu não. fico do aparelho. Não há problema. Não há problema. Pode ter certeza que não dá problema. Então tá bom. Deixa eu mostrar aqui o primeiro trabalho, tá, gente? O de fisioterapia preventiva. Mas assim, não dá problema por causa do tamanho do aparelho? Não. É a quantidade de radiação, ela é muito pequena. A radiografia de dente é muito pequena. O problema são as radiações grandes. Vamos lá. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Bom, essa é da primeira matéria, tá? Que eu esqueci de falar com vocês. Quem já não... Espera um pouquinho que eu vou explicar o outro também. Título do trabalho, NR17. Faça a leitura do NR17. São 3 folhinhas, tá? Você baixa em qualquer lugar, a internet tem, em qualquer lugar você vai achar NR17. Apresente 5 partes. Você vai escolher 5 partes que você achou interessante dentro da NR17. Tem acho que mais de 100 coisas lá dentro. São itens, tá? Realize um comentário sobre cada item escolhido. O que você escolheu, né? Quais são os motivos que você pode, junto com aquele item que você escolheu, melhorar a qualidade de vida do trabalhador? O que aquilo pode promover de qualidade de vida no trabalhador? Aquilo que você escolheu. Por exemplo, aqueles 50 minutos com 10 minutos de intervalo. O que pode melhorar na qualidade de vida do trabalhador? Mudanças, um pouquinho de postura, né? Diminuição da pressão dentro da bexiga urinária, né? Ou molhar a garganta, se ele é, por exemplo, uma pessoa que trabalha com telemarketing, fica falando, não tem tempo para parar um pouquinho. São coisas que vocês vão ver. O que pode melhorar na vida do trabalhador? O que é norma regulamentadora? É uma definição, tá? E a entrega do trabalho é dia 30, próximo domingo, até domingo, tá? É a mesma coisa dos anteriores. A forma de montagem é igual, a capinha é igual, só mudou o título, tá? Colocação do nomezinho aqui. Alguma dúvida em relação a esse aqui? Professor, sobre esse não, mas a primeira aula é que eu assisti da rua. Eu estava dentro do ônibus. Sim. Mas vai estar gravado, você vai ter. Eu não, só o finalzinho que eu não peguei, que eu estava chegando em casa, estava descendo do ônibus. Passou algum trabalho daquela aula? Não, é essa aqui. É esse aqui que eu não tinha falado. É esse aqui. Ah, tá. É esse aqui que eu estou falando. Pega a NR17, lê a NR17, são 3 folhinhas só. Pega 5 itens da NR17 que vocês achou interessante e fala o que pode promover, o que aquela norma regulamentadora favorece ao trabalhador, tá? E defina o que é a norma regulamentadora. Só isso, tá?
Agora que eu vi lá em cima a disciplina. Fisioterapia preventiva. Tô falando, eu não falei, eu esqueci de falar. Deixa eu pegar outra agora. Bom, o outro é observando o raio-x do tórax, tá? Quando a gente falou de asma, bronquite. Então, escolher uma imagem de tórax, parecido com o anterior, né? Que vocês escolheram uma imagem qualquer. Agora vocês vão escolher uma imagem de tórax, um raio-x de tórax. Esse raio-x deverá ser de alguma doença. Pode ser enfisema, bronquite, asma, DPOC, qualquer tipo de doença relacionada aos pulmões, tá? Descreva o problema. Quer dizer, eu peguei um raio-x sobre bronquite. Vou falar um pouquinho de bronquite. Eu escolhi um raio-x de asma. Vou falar um pouquinho de asma. Achei um de enfisema. Vou falar um pouquinho de enfisema. Tem diversos assuntos. Derrame pleural. Vou falar de derrame pleural. Atelectasia. Vou falar de atelectasia. Tá? Escolha um tema. O raio-x relaciona com o problema que vocês estão vendo nesse raio-x. Descreva a doença. É bronquite? É asma? Atelectasia? Que doença é essa? O que ela é? São coisas pequenas, não é para ficar falando 10 folhas, não é isso, é coisa pequena. E a entrega até domingo próximo. Tá? Então, repetindo, escolhe um raio-x de tórax, de alguma doença que se relaciona a problema pulmonar, fale sobre a doença daquele raio-x que você pegou, que doença é aquela, que tipo de problema foi aquele, e fale dessa doença. Bronquite, asma, a que você escolheu. Ok? Aqui embaixo a mesma coisa, né? O tamanho de letra, tudo, a mesma forma. A capinha, observando o raio-x de tórax. Dúvidas? Professor. Fala, Jô. Professor. Fala, Jô. Então, a letra A e a letra B, elas são praticamente a mesma coisa. Sim, não, na verdade, a letra B, você vai falar do problema do raio-x. E a letra C, na verdade, é falar da doença do raio-x. O que é bronquite, o que é asma. Aquele raio-x foi observado bronquite aguda. Ponto. Foi observado enfisema pulmonar no pulmão tal. Ponto. O que é enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar é isso. Entendeu agora? Entendeu, Jô? Sim. Obrigada. Pegou o raio-x, qual o problema do raio-x que você pegou e fala da doença. É isso. Ok, gente? Alguma dúvida?